Como ficou a negociação entre São Paulo e Thiago Mendes? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e atualiza também sobre Vitor Roque, anunciado de forma oficial como reforço do Palmeiras. Já o Corinthians fechou a venda do Denner, lateral esquerdo, para o Chelsea. Vou te passar os números reais do acordo. Para completar, tem tudo sobre o desmanche na Portuguesa, Cruzeiro oficializando a chegada de Wanderson, negócio no Santos melando, as últimas do mercado, bastidores e finanças e a convocação da seleção brasileira, numa lista de 52 atletas e bastante gente que atua no Brasil. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias. E a primeira informação é sobre o Grêmio, que cancelou o empréstimo do goleiro Adriel, jogador que defenderia a Universidade Católica, mas na hora H as condições do negócio foram alteradas e o Grêmio desistiu do acordo. Se o Grêmio não vai mais negociar seu goleiro, o Internacional acaba de contratar o atacante argentino Irala, empréstimo junto ao São Lourenço, jogador que chega a baixo custo e é encarado como uma boa oportunidade de mercado. Já William Bigode rescindiu seu contrato com o Santos nesta sexta-feira e é novo reforço do América Mineiro. O contrato com o Coelho já foi assinado no final da tarde e ele será reforço para a Série B, não pode disputar a decisão do Campeonato Mineiro. John Textor foi apresentar nessa sexta-feira o novo treinador do Botafogo, Renato Paiva, e decidiu levar as taças do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América como uma forma de minimizar as críticas e provocações de adversários. Para completar o giro de notícias, conta que o Sport acertou a contratação de Arthur Souza, atacante revelado na base do Corinthians e que pertencia ao Red Bull Bragantino. Preciso te contar agora sobre as novidades na pré-convocação da seleção brasileira. Dorival Júnior anunciou uma lista com 52 atletas que ficarão à disposição para os jogos contra Colômbia e Argentina pelas eliminatórias da Copa no mês de março. É bem verdade que desses 52, muitos serão cortados. A lista final da seleção vai apresentar apenas 23 nomes, até porque 52 é muita coisa, mas muitas novidades nessa lista de 52, entre eles as presenças de Neymar, jogador do Santos, Yuri Alberto e Hugo Souza, jogadores do Corinthians. O Flamengo tem 6 atletas na primeira relação, são eles os laterais Danilo e Alexandro, o zagueiro Léo Ortiz, o meio-campista Gerson, o também lateral Wesley, além do atacante Bruno Henrique. Chama atenção para a presença também de 3 São Paulinos, Lucas e Oscar, meias atacantes, além do volante Alisson, só para reafirmar que a lista final terá apenas 23 nomes e vários desses jogadores serão cortados. Preciso te contar agora que o negócio entre Flamengo, Internacional e Santos por Thiago Maia melou. Pelo menos na tarde dessa sexta-feira era a situação de momento. Tudo porque o Santos não conseguiu apresentar para o Flamengo as garantias bancárias de que é capaz de bancar os 4 milhões de euros combinados. E o Flamengo está bem esperto nessa situação, porque vendeu o Thiago Maia na temporada passada para o Internacional e não recebeu nem sequer um centavo. 3 parcelas venceram, totalizando 700 mil euros e o Colorado não pagou nada. Agora o Internacional queria empurrar a dívida para o Santos. O Flamengo falou, tá bom, não tem problema, mas a gente precisa que o Santos apresente as garantias. Peixe não conseguiu tais condições dos bancos consultados e há um impasse que deve determinar o fim da negociação. Até porque a janela de inscrições se encerra nessa sexta-feira, Thiago passaria a ser opção apenas para o Campeonato Brasileiro e o restante da Copa do Brasil, em janela que reabre em 10 de março. Para isso, porém, o Santos vai precisar das tais garantias bancárias. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que oficializou a contratação de Wanderson, atacante que se apresentou pela manhã, passou por exames médicos e já vestiu a camisa da Raposa para ser fotografado. Operação que vai custar mais ou menos 4 milhões de reais à Raposa. Wanderson tinha contrato com o Internacional até dezembro e já havia sido alvo em algumas semanas atrás do Vasco e do Palmeiras. Pois bem, o Wanderson acabou sendo contratado por 4 milhões porque na negociação o Internacional conseguiu o perdão de uma dívida que tinha com o Cruzeiro. Essa dívida referente à compra de Wesley, operação de mais ou menos 8 milhões de reais. Era o tamanho da dívida que o Inter tinha
para com o Cruzeiro. Diante desse acordo, a dívida deixa de existir e o Cruzeiro assume o compromisso de bancar 4 milhões de reais para ficar com o Wanderson em definitivo, jogador cujo salário nos tempos de Beira-Rio girava na casa de R$1 milhão por mês. Ele será mantido agora com a camisa do Cruzeiro. A Raposa que ainda busca mais um ponta, dessa vez um ponta direita, um meio-campista, um zagueiro e também um goleiro. Agora de falar sobre a Portuguesa, que aos poucos vai desmanchando o seu elenco, que fez um campeonato paulista razoável. Renan Peixoto foi vendido para o Atlético Paranaense, operação de 6 milhões de reais. Já foi emprestado ao Goiás até o fim da temporada com opção de compra. Hudson seguirá de destino parecido. Vai jogar por empréstimo na Série B com a camisa do Criciúma. Daniel Júnior e Henrique Almeida, os reforços com maior salário do elenco rubro-verde, não ficarão. Eles nem sequer estiveram à disposição para a partida dessa quinta-feira na Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba. A tendência é que nos próximos dias o meio-atacante Rildo e o atacante Maceió também sejam negociados. São dois jogadores com sondagens de times da primeira e segunda divisão. Também já havia falado para vocês sobre o Biazos, zagueiro contratado no início da temporada e que tem chamado a atenção de times do Rio e Minas Gerais. Essas mudanças acontecem em meio à eliminação da Portuguesa na Copa do Brasil e no Campeonato Paulista e na montagem do time para a Série D do Campeonato Brasileiro, competição que se inicia em 13 de abril. A Portuguesa vai ter pouco mais de um mês para montar uma nova equipe. Bora falar agora sobre o Corinthians, que fechou nas últimas horas a transferência de Denner, lateral esquerdo de 17 anos de idade, com o Chelsea. Negociação que já havia começado há 3 semanas. A primeira oferta do Chelsea de 8 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. Fabinho Soldado brigou, reclamou, postergou, quase colocou a negociação em risco, mas o martelo foi batido por 9 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. Esses 9 milhões de euros equivalem a 55 milhões de reais. Os bônus podem garantir mais 24 milhões e meio de reais e estão atrelados à performance do jogador com a camisa do Chelsea. Também por insistência do Fabinho, o Corinthians conseguiu ficar com 15% da mais-valia. Se o Denner for ao Chelsea e depois negociado com lucro, o Corinthians fica com 15% do lucro do clube inglês. Denner deve assinar contrato com o Chelsea de 7 temporadas. E a boa notícia para o corintiano vem agora, ele só se apresenta em 2026, quando terá 18 anos de idade. Mas o que mais chama a atenção é, se o Corinthians tem nas categorias de base um lateral da seleção brasileira e que também é contratado pelo Chelsea, por que ter 4 jogadores para a posição no time profissional? Um deles acaba de ser contratado, Fabrício Angeleri, coisa difícil de entender. Só uma observação importante. Essa negociação com o Chelsea acontece também porque a atual administração, a atual diretoria do Corinthians, quando renova o contrato do atleta com 16 anos de idade, lhe paga apenas 5 mil reais por mês de salário, causando um contrato com multa extremamente baixa no futebol brasileiro. Vocês sabem que Juliano Bertolucci era um empresário do atleta e o Corinthians passou a correr o risco de o Bertolucci pagar o valor da multa rescisória e colocá-lo na Ferroviária, time do seu filho. Só para completar, Angeleri foi inscrito no Campeonato Paulista e fica à disposição para o confronto contra o Mirassol, marcado nesse domingo, com promessa de estádio cheio. Todos os ingressos foram vendidos. Preciso te atualizar agora sobre Vitor Roque, anunciado no meio da tarde dessa sexta-feira como novo reforço do Palmeiras. Ele até gravou um vídeo se declarando para o Verdão, dizendo estar muito animado com a mudança. Reforço mais caro da história do futebol nacional, 155 milhões de reais fixos por 80% dos direitos econômicos. O Palmeiras também se comprometeu a pagar outros 20, para ser preciso, são 5 milhões de euros, ou mais ou menos 30 milhões de reais em bônus. Os bônus estão atrelados às seguintes condições: 12 milhões de reais se ele estiver entre o primeiro, segundo ou terceiro melhor do Super Mundial de Clubes, que acontece na metade do ano. Se com a camisa do Palmeiras o Vitor Roque ganhar a bola de ouro, com a bola de ouro seriam mais 12 milhões de reais, ou outros 6 milhões de reais, caso o Palmeiras seja campeão da Libertadores ou do Mundial de Clubes com um atleta dentro de campo. Vitor Roque que assina contrato de 5 temporadas e deve ficar à disposição
para a partida de semifinal do Campeonato Paulista. A saideira sobre o Verdão, Palmeiras anunciou nas últimas horas mais um patrocínio para o uniforme. Trata-se da Uniaselv, ela vai ficar estampando a sua marca na parte frontal do calção. Contrato de 4 temporadas, trata-se de uma instituição de ensino superior, presencial e também à distância. Para fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo e o desfecho da novela Thiago Mendes. O volante não será mesmo contratado até o fim da janela de inscrições que se encerra nesta sexta-feira. Já havia contado para vocês ao longo da semana que, apesar do interesse do São Paulo no Thiago Mendes, não haveria condição financeira de um acordo. Tudo porque o Al Rayyan, com quem o Thiago Mendes tem contrato até junho, fazia a exigência de uma compensação financeira para liberá-lo por empréstimo. Então, ficou combinado entre as partes que o Thiago Mendes chega na metade do ano quando estará livre, e aí ele chega apenas pelos salários. Volante de 32 anos de idade, que também foi especulado nos últimos dias pelo Clube Atlético Mineiro. Tanto no caso do São Paulo quanto do Galo, e essa especulação de que ele estava perto de ser contratado, as informações partiram do staff do atleta. Os dois clubes asseguraram que nunca houve essa proximidade de acordo, exatamente por conta dessa questão financeira. O Thiago não tem um salário baixo, e para replicar esse salário no Brasil, tanto o São Paulo quanto o Atlético gostariam de não pagar nenhuma compensação financeira para o time do Catar, e o Al Rayyan exigia que houvesse uma compensação. Diante desse cenário, o Thiago aguarda mais alguns meses por lá para depois ficar livre no mercado e possivelmente virar reforço do São Paulo. Você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!